Paz do Senhor Jesus, que bom estarmos juntos novamente nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical, né? E eu gostaria desde já que você curvasse a sua fronte neste momento aí, que nós vamos estar orando a Deus. Amado Deus, querido Pai, nós te damos graça nesta hora, Senhor, quando nós vamos estudar a lição da escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, o teu povo. Senhor, que esta comunicação seja alta, clara, Senhor, em bom sono, Senhor, que não chegue com interrupção nenhuma, Senhor. Abençoa cada líder de família, Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Derrama uma bênção especial nesta manhã. Derrama uma bênção sobre cada professor, sobre cada aluno, Senhor, sobre cada missão da escola bíblica dominical. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos e te pedimos, não só agora, mas para todos. Você pode dizer daí, amém? E eu gostaria de chamar o obreiro Abner, né? Que ele foi convidado a participar conosco nesta manhã, né, ministrando a lição do livro de Romanos. Eu vou chamar ele aqui para sentar, para começar a ministrar para nós nesta manhã. Paz do Senhor, gente. Vamos iniciar a nossa classe. É uma alegria estar aqui para ministrar Romanos, capítulo 3. Vamos falar sobre fé versus obra. E é muito importante que você preste atenção. Convido você a, se não tiver essa revista, você abra a sua Bíblia. Eu vou fazer menção direta aos versículos bíblicos, porque eu acho muito importante você acompanhar pela Bíblia e entender diretamente o que Paulo está falando no capítulo 3 de Romanos, tá bom? E aí a lição, a leitura bíblica, diz em Romanos 3, 22 ao 26. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aí a gente começa falando um pouco ainda sobre o livro de Romanos. Você precisa entender que o livro de Romanos ele é um livro bastante lógico. Tanto é que é bem interessante começar a ler a Bíblia por Romanos, desde que você tenha um assistente, uma ajuda, porque é um livro que algumas vezes não é tão fácil de entender. Mas ele é interessante porque ele traz uma linha sobre a queda, sobre o sacrifício de Jesus, sobre a obra do Espírito em nós, sobre a luta contra o pecado e como devemos viver para Deus. É isso que a gente vai ver ao longo da lição. Não nessa, né? Somente nessa. Mas ao longo de toda essa lição do livro de Romanos. E aí, ainda no capítulo 3, Paulo inicia, como eu falei para você, se você quiser acompanhar pela Bíblia, também vai dar. Perguntando da seguinte forma: qual, pois, é a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A gente inicia, então, aí no tópico da introdução, na página 18, falando um pouco sobre se haveria alguma vantagem no caminho para a salvação que diferencia o judeu dos outros povos. Paulo aqui está sendo bem claro, porque se alguém perguntar, o judeu tem alguma diferença? Eles têm alguma vantagem? Paulo está dizendo, certamente, eles têm uma diferença e eles têm uma vantagem. Então, o que é a diferença e qual é a vantagem dos judeus? Deles vem a lei, deles vem os profetas,
deles vem uma história milenar do cuidado de Deus para com aquele povo. E deles deriva o próprio Cristo. É deles que também vem a profecia, a promessa, por intermédio da vida de Abraão, que ele se tornaria o pai da fé. Por isso que eles são tão importantes. Essa importância deles é tão grande que, por exemplo, é eles quem decidiram qual seria o cânon sagrado. É por isso que a igreja evangélica, como nós estamos na escola dominical, a gente tem a liberdade de falar isso. É por isso que a igreja evangélica brasileira ela não reconhece certos livros da igreja católica. Por quê? Porque certos livros da igreja católica, que estão na Bíblia católica, foram decididos que seriam do cânon sagrado pelos católicos e não pelos judeus, pela igreja de Roma. E isso não foi reconhecido. Por quê? Porque biblicamente, como nós estamos vendo em Romanos 3, a autoridade para decidir sobre o cânon sagrado é dos judeus. Então essa é a importância deles. Mas, apesar de tudo isso, você percebe que há um juízo imparcial de Deus. E esse juízo imparcial de Deus sobre aqueles que pecaram é muito claro. Porque ele diz da seguinte maneira, no verso 9: que isso que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, essa vantagem dos judeus, ela é uma vantagem limitada para dizer o seguinte: a vantagem que vocês têm é porque vocês já têm uma história de relacionamento com Deus, mas é uma vantagem que para por aí. Por quê? Porque todos pecaram e todos agora carecem da glória de Deus. Quando ele fala todos, é porque não sobra nenhum justo sequer. Não há nenhum justo judeu. Não há nenhum justo grego. Não há nenhum justo gentil. Não há nenhum justo em local nenhum do mundo. Isso é importante e curioso de ser falado, porque ainda nos dias de hoje, dentro da igreja, há muitas pessoas que não conseguem compreender o que é a salvação pela graça. E eles sinceramente acreditam que a salvação, de alguma forma, ela está relacionada com as obras. Com as obras. Eles acreditam que, por intermédio de obras, sim, alguém pode alcançar a salvação. E isso acontece porque as pessoas, elas têm um senso que eu não reputo como um senso ruim, mas é um senso de dizer assim: mas, poxa, Abner, eu conheço fulano, ele é gente boa, ele é muito legal, ele fala com todo mundo, ele faz muita ação social, muitas obras boas para Deus. Isso não importa. Essa é uma dura realidade que o livro de Romanos 3 nos traz. Para Deus, para critérios de salvação, isso não importa. Por quê? Porque o pior dos pecados, essa pessoa ainda continua a cometer. Qual? Ele nunca nem matou ninguém. Não é esse o pior dos pecados. O pior dos pecados é não reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. E como ele não reconhece a Cristo como único e suficiente Salvador, até os seus atos de bondade são reputados como repugnantes diante de Deus. Por quê? Porque aqui no capítulo 3, Paulo está sendo enfático para dizer: a salvação não se dá por obras. E você vai encontrar ao longo de sua vida várias religiões que falam a respeito de você alcançar um caminho de salvação, um caminho de paz, por intermédio de obras, por intermédio de caridade, por intermédio de alguma coisa que você faça para aplacar a ira da divindade a que você teme. Mas aqui a palavra de Deus está sendo bem clara para dizer: todos pecaram. Qualquer obra que você fizer será insuficiente. E não depende de você. Isso não conta muito com você. Mas é completamente diferente. E aí a gente vai então seguindo. Eu espero que esteja ficando claro na sua mente, pouco a pouco, sobre essa questão das obras. E aí a gente vê no verso 19 e 20, né, que diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca
e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É importante explicarmos também essa parte, porque aqui diz, né, que os judeus não são exceção. Os judeus, eles tinham a lei de Deus, né? Eu acho importante explicar um pouco o que é a lei de Deus. A lei de Deus, ela se trata daquilo que foi escrito no Antigo Testamento e que eles tinham que guardar e observar. Então, os judeus sinceramente acreditavam que, olhando para a lei, observando a lei e cumprindo a lei, ele alcançaria a salvação. E isso aqui na igreja de Roma é um problema que começa a surgir. Por quê? Porque para os judeus que haviam se convertido, haviam reconhecido a Cristo, era sempre muito tentador voltar às práticas judaizantes, ou seja, voltar a cometer aquelas mesmas práticas para dizer, por intermédio da realização dessas obras, nós alcançaremos a salvação. Então Paulo está enfrentando esse problema seríssimo e aqui escrevendo a carta para tentar resolver esse problema, para dizer para eles aquilo que nós acabamos de ver de uma vez por todas: esqueça que é por obras. Porque eles acreditavam que, observando a lei, eles alcançariam a salvação. E a gente vai vendo pouco a pouco que isso não é verdade, como o próprio Paulo está dizendo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Alguém já pode ter dito para você, e você já deve saber, a respeito de dois períodos, né? O período da graça e o período da lei. E alguém pode dizer assim: mas nós não estamos mais no período da lei, nós não estamos mais no período da dispensação da lei, nós estamos no período da dispensação da graça. Eu quero colocar um ponto aqui para que você observe com importância e dê importância a essa questão da lei e da graça. Preste atenção, a lei de Deus, ela é boa, ela é santa e ela é agradável. Mas a lei de Deus recai sobre todo aquele que ainda não confessou e ainda não foi imputado como justo pelo próprio Deus. Por quê? Preste atenção. A lei, ela reflete a santidade, a pureza e o caráter reto de Deus. Um caráter que não tolera pecados, um caráter que inclusive não deixa de lado ou esconde para debaixo do tapete pecados ou condutas ruins. Mas a lei do Senhor te deixa bem claro para dizer o seguinte: olha, o salário do pecado é a morte. Então a lei do Senhor, ela serve para que nós venhamos a olhar para ela, tenhamos um contato com a santidade de Deus e diante da santidade de Deus olhemos para nós mesmos e a gente possa confessar da seguinte maneira: eu sou um pobre pecador, eu sou perdido e o que eu mereço é a morte. É a morte. A lei do Senhor tem esta tarefa de trazer um choque de realidade para te mostrar que o Senhor é santo e que Ele exige de nós santidade e que ninguém pode nos livrar da nossa morte, a não ser um. Quem? O Cristo Jesus. Que é agora o que a gente vai começar a entender, o que é a justificação que supera e para nada tem a ver com obras que podemos fazer. E aí é isso que ele fala no verso 20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual que é então a tarefa da lei? Nos mostrar aonde está o pecado, nos mostrar a nossa condição humana falha, nos mostrar a nossa imperfeição. Então não é que a partir do momento em que você se rende a Cristo, você recebe o novo nascimento de Deus, você pega e rasga a lei, não é preciso mais observá-la, e a gente vive como se não houvesse mais lei. Não é isso. Não é isso que se trata. A lei tem um papel fundamental de ser um verdadeiro parâmetro para que a gente possa caminhar. É a nossa regra de prática, de vida, de fé. É a palavra de Deus. E a gente vai seguindo. Eu espero que você esteja acompanhando e que o ritmo esteja bom para você. E aí então a gente vai chegando até o perdão dos pecados.
Já vimos que não há vantagem em ser judeus, que não sobra um justo sequer, que pode ser bonzinho, pode ser muito legal, mas se não confessar Cristo Jesus, ele está condenado, e quem falou isso foi o próprio Jesus. Jesus não mede palavras para dizer que quem não crê já está condenado, a gente não pode escamotear essa verdade, torná-la mais palatável, isso não existe. A palavra de Deus é bem clara e bem direta para dizer a respeito disso. E a gente vai então para o perdão dos pecados, que é o que está no verso 21 ao 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando você for procurar um significado para o que seja ser justificado, este significado da justificação, ele tem a ver com um significado judicial. É um termo que poderia ser aplicado de forma judicial para dizer: este homem, esta mulher é inocente. Todos os seus crimes, todos os seus pecados já foram pagos e agora nada mais há que o culpe. Nada mais há que o prenda. Ele já está purificado, ele já está limpo, ele já está, como podemos dizer, novinho em folha. Então isso vem a ser a justificação. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque você era bonzinho. Isso aconteceu porque o Senhor gostou que você fez algo que você se orgulha até hoje. Não aconteceu por causa de você. É isso que você precisa colocar em mente. Não aconteceu por causa de você. Não aconteceu por causa que você é muito especial. Mas aconteceu porque o Cristo fez o papel fundamental que homem nenhum poderia fazer. E que papel é esse? O papel de morrer na cruz. É por isso que você, quando olhar para a cruz, precisa entender: foram os meus pecados que botaram Jesus aí. O que eu não poderia fazer, ele fez. Porque nós acabamos de ver agora que a lei te mostrou que você é desprezível e pobre pecador, condenado à morte. E mesmo que morra, não vai conseguir estar regenerado nem justificado. A lei, então, ela te mostra a necessidade do Salvador. A lei, então, faz com que o homem caia em si e ele vá aos pés do Salvador. Tem um que eu gosto muito que diz assim: já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E isso é muito bonito para nós percebermos. E aí ele diz assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Nós não conseguimos explicar, porque é um amor que a gente não consegue compreender ao certo. É um amor muito poderoso, é um amor sacrificial, é um amor que se doou e é um amor pelo qual nós somos justificados. Por intermédio de quê? Da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque a cruz é dele, o mérito é dele, a obra é dele e nós pertencemos a ele. Nós somos todos dele. É por isso então que o nosso culto é o culto cristocêntrico. É o culto que o tempo todo nos remonta à memória do que Cristo fez por nós. Por isso que os nossos louvores são sempre para louvar a sua glória. As nossas pregações são sempre para falar sobre a sua glória e sua obra em nós. Então o processo deve ser completamente cristocêntrico. Por quê? Porque a nossa justificação ela foi garantida. O nosso papel que nos garante que somos agora inocentes, limpos diante de Deus, foi nos garantido a duras penas pelo sangue de Cristo Jesus, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando em Romanos 3. E assim, é importante você pensar, e o tempo já corre bastante, que, veja, o maior dom, o maior presente que poderíamos ganhar de Deus não é talvez não é mesmo a cura física, muito dinheiro. O maior presente que eu e você poderíamos ganhar foi a salvação.
E a salvação, a palavra de Deus nos ensina que ela é dom gratuito de Deus, porque foi conquistada por Cristo Jesus. Veja, isso é muito importante. A maior preciosidade que temos, aquilo que mais custou, nos veio de graça. Nos veio de graça, porque Deus é gracioso e Deus é bondoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque desconfie de qualquer processo espiritual que custe alguma coisa de dinheiro para você. Que alguém diga, faça isso e você recebe isso. Olha, a contrapartida é essa. Venha e faça 30 campanhas. Venha e dê 40 dízimos. Qualquer processo que opte por este caminho, um caminho de barganha, um caminho de fazer do céu um balcão de negócios, é um processo estúpido, longe da palavra de Deus, completamente herege, que nós precisamos, então, rechaçar com toda a força. Por quê? Porque isso não faz parte da palavra de Deus. Porque o maior dom que poderíamos receber foi nos dado gratuitamente. Então, desconfie de tudo isso. Porque o maior dom que tínhamos para receber não custou R$1. E isso é interessante porque se você for pesquisar em outras religiões, em outras formas de espiritualidade, há sempre alguma coisa que o homem vai fazer para que a ira da divindade possa ser acalmada. Mas você percebe que o Senhor Deus é completamente diferente. Ele não é servido por homens. E não havia nada que os homens pudessem fazer, a não ser que Ele mesmo enviasse o seu próprio Filho para morrer por mim e por você, de tal forma que estamos aqui hoje. A gente segue falando então que aqui na lição, no item 2 do tópico 2 também, fala, página 20, sobre a propiciação. Eu quero ler no verso 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Eu queria explicar o que significa propiciação, que a palavra de Deus fala e a lição também fala. Propiciação significa a oferta dada em nosso lugar. Ou seja, o que deveria ter sido feito. Que oferta foi feita? Qual foi a propiciação? A propiciação foi o próprio sangue de Cristo. É por isso que a salvação nos custou tanto, porque foi o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa propiciação, que é a oferta dada em nosso lugar, ela sempre precisa nos relembrar a seguinte pergunta que geralmente me fazem, e talvez seja uma curiosidade para você também. Tem gente que pergunta assim, o que acontece com as pessoas que morreram antes do sacrifício de Jesus? Como eles foram salvos? E Romanos 3, 25 nos explica: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. É como se o pecado de todos aqueles que vieram antes de Cristo, o pecado de todas essas pessoas, tivesse ficado de stand-by em espera. E aí Jesus vem, vai à cruz, e esses pecados que estão aqui, impunes, mesmo que por um momento, eles são todos imputados em Cristo Jesus. E os outros pecados que ainda nem foram cometidos na linha temporal, todos eles foram imputados em Cristo Jesus. É por isso que o sacrifício dele é perfeito. É por isso que o início da Bíblia, a história dos hebreus, o sacrifício que acontecia no tabernáculo, tudo isso aponta para Cristo. E o fim da palavra de Deus também aponta para Cristo. Por quê? Porque é por meio dele que o homem é reconciliado. É por isso que a centralidade da palavra de Deus está em Cristo Jesus. E a centralidade da nossa vida é por intermédio do relacionamento com Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus em nós. Então isso é bastante importante. E você precisa entender que a sua salvação, ela foi paga com o precioso sangue de Cristo Jesus. E isso é algo que não pode ser banalizado, irmãos. Não pode ser banalizado. Evite brincadeiras. Sangue de Jesus tem poder. Pare com isso. Isso é coisa de quem não conhece a palavra de Deus.
Por quê? Porque o sangue de Jesus é aquilo que nos garantiu a vitória sobre a morte. É aquilo que nos trouxe para sermos reconciliados com Deus. Então, como você pode admitir piadas, brincadeirinhas com esse tipo de coisa? Tem um vídeo na internet que a mulher fica gritando: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. E as pessoas ficam brincando com isso. E muitas das vezes são servos de Deus brincando com isso. E aqui Paulo está dizendo: olha, não foi por sangue de bicho, não foi por sangue de gente, foi pelo precioso sangue de Jesus. E é por isso que nós declaramos guerra contra o pecado. É por isso que o pecado nos incomoda tanto, a ponto de nos lamentarmos e de chorarmos, porque a gente sabe que o nosso pecado, ele custou muito caro. Custou o sangue de Cristo Jesus. Foi um sacrifício que ninguém poderia fazer. E foi um único sacrifício perfeito. É por isso que a gente celebra a Santa Ceia também. É por isso que isso tudo é tão importante. E Romanos 3 está nos lembrando dessa importância. E aí então, a gente vê no verso 22, que diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. É a parte 3, né, da lição. Os que creem, porque não há distinção. A partir de agora, você precisa compreender que a promessa da salvação, ela é espalhada para todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. O Senhor vai chamar os seus. O Senhor chama porque é para todos os povos, todas as línguas. O Senhor vai chamar pessoas de vários locais e vai imputar a justificação a esses, de tal forma que eles nos encontrarão um dia, quando nós celebraremos a Deus a nossa salvação, no grande dia em que nos encontraremos com o Pai. E neste dia a gente vai compreender como é abrangente o sacrifício de Cristo Jesus, como ele é gigantesco, como é um projeto muito grande, não fica restrito aos judeus. Não se trata de uma seita para judeus, mas agora se trata para todos aqueles que vierem a crer. E por intermédio da fé em Cristo Jesus, estes que serão chamados a crer, eles serão também justificados. Então é isso que Paulo está dizendo. Mais uma vez, vencendo na igreja de Roma a ideia e o problema que surgiu entre os crentes que eram gentios e aqueles que eram judeus. E aí, a gente vai para o último versículo do capítulo 3, e logo depois a gente entra no capítulo 4, no início do capítulo 4, para finalizar. No verso 31, esse versículo ele é muito precioso para mim, eu vou dizer por quê. Diz assim, olha, verso 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Por que Paulo fala esse versículo? Irmãos, o ministério de Paulo foi um ministério muito árduo. Porque Paulo está o tempo todo... por que é tão importante o ministério dele? Porque ele é responsável de pegar os ensinos de Jesus, o Antigo Testamento, escrever cartas e fazer um preparo para que essas cartas, para que o ensino do Antigo Testamento pudesse chegar a pessoas que não eram dos judeus, que nunca haviam ouvido falar da história dos hebreus, da história da salvação. Então essa é a tarefa importantíssima que Paulo tem. E por que é relevante nós tratarmos sobre o que está no verso 31? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É importante a gente tratar disso aqui, porque no início e o tempo todo eu falei para você que a salvação ela não é por obras. A salvação ela é pela fé em Cristo Jesus. E alguém então pode perguntar: Abner, então se a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus, a gente pode fazer qualquer coisa? A gente pode viver de qualquer maneira? A gente pode, como eu disse, rasgar a Bíblia e fazer o que quiser? Tem muita gente que vai propor isso para você e vai dizer: Deus, na verdade, está interessado no nosso coração. Não é preciso tudo isso. Esse radicalismo não é necessário. Para que esse zelo excessivo? Não é preciso disso, não. E Paulo está dizendo: não, de maneira nenhuma.
Antes, confirmamos a lei. Antes, confirmamos a lei. Por que ele está dizendo isso? Porque você precisa compreender que não é a observância das obras que te garante salvação. Então você não doa a cesta básica porque você quer ser salvo. Você não perdoa alguém porque você quer ser salvo. Você não faz e não cumpre ordenanças da parte de Deus porque você quer ser salvo. Não. Este é um raciocínio errado. Você faz tudo isso porque você já é salvo. E agora o salvo, que foi justificado pela fé, ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação? A preocupação que Paulo fala lá em Romanos 12, que é apresentar o corpo dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, por intermédio de quê? Da observância da lei do Senhor. Então, veja como este é um processo muito interessante para que você considere. Nós primeiro somos justificados pela fé. E uma vez justificados pela fé, a nossa preocupação agora é em cumprir a lei do Senhor. Não para que venhamos a alcançar a salvação, porque isso já nos foi conferido, independente do que poderíamos fazer, já nos foi conferido. Mas agora, a nossa observância da lei é porque a observância da lei é a única forma que temos de dizermos ao Senhor: te amo, Pai. É a única forma que temos de viver uma vida agradecida a Deus. Por quê? Porque se você quiser agradar a Deus, você precisa observar a lei do Senhor. É o que Ele coloca para nós. Então veja, primeiro somos salvos e agora nós nos preocupamos com as nossas obras. É por isso que o verdadeiro salvo, em Cristo Jesus, ele precisa ter um comportamento de salvo. Uma pessoa que já foi encontrada e justificada por Cristo Jesus, ele confirma a lei em seu comportamento. Não pode haver alguém que afirma ser salvo, que afirma ter conhecido a Cristo Jesus, mas a sua maneira de viver não mudou, a sua maneira de pensar não mudou, ele não é uma pessoa diferente, ele não tem nenhum tipo de interesses em mudar alguma coisa, não se incomoda com nada. Certamente há alguma coisa muito errada com essa pessoa, porque Paulo está afirmando isso no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque lá no início do capítulo, ele vai rebater pessoas que estavam perguntando: mas se a nossa iniquidade ela acaba dando evidência para a justiça de Deus, quanto mais iníquos nós formos, mais a justiça de Deus aparece. Veja, as pessoas jogando bastante sujo, deturpando o ministério de Paulo. Isso vai acontecer em qualquer pessoa que se preocupar em pregar genuinamente a palavra de Deus. Certamente ele vai passar por deturpações. Por quê? Porque a palavra de Deus, muitas vezes, e para mim a boa pregação é a pregação que confronta. Por quê? Porque é por intermédio do confronto que nós alcançamos maturidade espiritual. E ainda com interesse de fazer esta defesa da salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus, Paulo usa uma das maiores autoridades para justificar seu argumento. Autoridades para os judeus. Qual é, talvez, a maior autoridade para os judeus? É Abraão, por intermédio de quem o Senhor prometeu e fez uma grande promessa, que ele seria pai de multidões. Então, como o cenário do debate é muito difícil, Paulo usa o próprio exemplo de Abraão para explicar por que ele foi reputado como justo, por que e como se deu esse processo da justificação de Abraão. E aqui a gente vai caminhando para o fim. No capítulo 4, Paulo já vai explicar que Abraão é justificado pela fé. E ele ratifica que a salvação é um dom e um presente dado por Deus, que ignora qualquer realização de obras para se obter. Ou seja, ele começa a fazer, de uma certa forma, uma recapitulação daquilo que ele falou de forma geral no capítulo 3, na vida de Abraão. Porque ele diz o seguinte, olha: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, Paulo está falando aqui
fazendo um desafio para os judeus. Ache alguma coisa que demonstre que Abraão fez algo para que ele pudesse alcançar a salvação. Alguém pode falar assim: Abner, ele ofereceu Isaac. Isso é depois. Abner, ele foi circuncidado. Isso é depois. Por que eu estou frisando isso? Porque o Senhor simplesmente escolhe Abraão. Abraão, inclusive, faz parte de uma herança de pessoas que era idólatra. Mas o Senhor graciosamente escolhe Abraão e justifica Abraão. É por isso que você precisa entender o quão precioso é a salvação, porque é o próprio Deus que escolhe indivíduos. Paulo aqui está mostrando que é a salvação de Abraão, é a salvação de um homem, nominalmente. Ele não faz nada de obras que possam ser notáveis a ponto de Deus falar: vou salvar Abraão porque ele é demais. Não há isso. Mas o Senhor justifica a vida de Abraão e a ele é feita uma grande promessa. Que dele haveriam descendentes incontáveis. E isso é muito importante para nós percebermos. E aqui, eu coloco aqui no verso 4, né? Nós começamos a perceber, e já fica bastante claro, que não foi por trabalho, qualquer ritual, mas por intermédio da fé. Ou seja, por intermédio da fé, nós também nos ajuntamos na linha abençoada de Abraão, a qual Deus destinou uma preciosa aliança, e a partir dessa aliança nós podemos ser reconciliados. E eu queria mostrar para você, Romanos 11, no verso 35, a palavra de Deus deixa bem claro algo. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em Atos diz que ele não é servido por ninguém. Então veja, isso não foge da regra no caso de Abraão aqui. Este indivíduo foi reputado por Deus como justo. A ele foi dito pelo próprio Deus que ele seria justificado, e a partir dele uma promessa é feita. E a promessa de Abraão, feita a Abraão, é a promessa daqueles que seriam justificados pela fé. E se você conversar um dia com um judeu, você vai ver que eles são muito orgulhosos com o aspecto de Abraão. Ele diz, não, nós somos fruto de uma promessa, nós aguardamos essa promessa, porque somos judeus, somos de sangue. Mas o próprio Jesus diz que depois, você pode dar uma olhada lá nos evangelhos, ele deixa bem claro que os filhos da promessa não são os filhos de sangue, mas são aqueles que vieram a crer e por fé foram justificados. Ou seja, todos nós então pegamos carona nesta promessa que foi dada a Abraão. O Senhor nos chamou também e Ele nos justificou. Você também, por último, eu gostaria de encerrar com essa explicação. Eu gostaria de explicar para você o seguinte, que a salvação ela é um processo singular, é uma graça coletiva, mas também singular. Porque a argumentação lógica que Paulo usou é que a salvação, o Senhor escolhe os indivíduos, e aqui ele cita nominalmente Abraão. Depois ele cita nominalmente Davi. E depois o Senhor poderia citar nominalmente eu e você, porque o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não peço somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Ou seja, indivíduos aos quais o Senhor vai reputando como justos, e eles vão vindo por intermédio da escolha do próprio Deus até Cristo Jesus e vão sendo salvos e vão sendo congregados na reunião dos santos. E isso é muito importante, porque toda vez que você pensar na sua salvação, pense que não havia nada que você pudesse fazer, que por mais que você seja uma boa pessoa, uma pessoa muito educada, muito legal, não havia nada, mas foi a graça de Deus que nos escolheu, foi a graça de Deus que nos transformou, e isso é motivo de grande alegria para mim e para você, e nos dá uma firme esperança. Convido você nesse momento para que nós venhamos a orar.
Para encerrar a lição, eu espero que tenha sido bênção para você, Romanos capítulo 3 e um pouco do 4. Então, vamos orar. Tem alguns pedidos de oração. O irmão diz agradece a oração pelo Júnior, seu esposo. Ela disse que Deus fez um milagre. E a irmã Maria pede oração. Vamos orar. Mais? Ok. Senhor Deus, muito obrigado por esta lição, por estarmos aqui, Pai, falando um pouco de Ti, do Teu amor. Senhor, nós te pedimos que Tua graça seja sobre nós, que Tu possas abençoar, Senhor, as nossas vidas, que Tu possas abençoar o nosso entendimento, e que possamos cada dia mais, Senhor, ter mais fé em Ti, estarmos mais solidificados em Ti. Também te agradeço, Senhor, porque a irmã Giza está dizendo que seu esposo recebeu um milagre. Nós cremos, Pai. Nós te agradecemos por isso, por todas as nossas orações. Eu te agradeço também também te peço, Senhor, pela irmã Maria de Jesus, que pede oração, abençoa a tua serva, tu sabes o que ela precisa, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, fica conosco, Deus. É o que te peço e te agradeço. Amém. Quero agradecer também a oportunidade do pastor Isinaldo, responsável pela escola dominical. Deus abençoe o pastor e a sua família, bem como esse projeto que não para e nem vai parar até Jesus voltar. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Amém. Glória a Deus, né, por mais uma lição estudada, né? E eu gostaria que você levantasse as suas mãos para cima. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Templo da bênção, 23 anos. Os meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Deus abençoe. Tenha um excelente domingo. Glória a Deus.